Seja muito bem-vindo, aluno LAC Enem. Meu nome é Mohamed e eu vou trabalhar a disciplina de Física com vocês. Então, no decorrer do curso, a gente vai aprender muitos conceitos importantes para a sua prova do Enem. Eu sou professor de Física já tem um bom tempo, há mais de 10 anos, e ministro aula em vários cursos pré-vestibular. Então, eu vou tentar passar para vocês, na verdade, eu vou conseguir passar para vocês várias dicas, macetes, além de conteúdo para que vocês obtenham sucesso nas suas provas de vestibular e principalmente no Enem. Tá ok? Bom, qualquer coisa, qualquer dúvida, se eu puder te ajudar, meu e-mail está aqui, anota aí, manda as suas dúvidas que na medida do possível eu vou poder responder para vocês. Tá ok? Bom, mas o que é a física? Bom, a física, ela basicamente tenta estudar o porquê de tudo, absolutamente tudo. Tudo que existe no nosso universo é estudado pela física, desde o microscópico até o macroscópico. Mas a gente vai tentar separar isso de uma maneira mais interessante, tudo bem? Então, a nossa aula hoje vai trazer alguns conceitos básicos de física para vocês. Nesses conceitos, hoje, especificamente, nós vamos trabalhar com mecânica, mas nós vamos dar uma pincelada sobre todos eles, tá bom? Então, vai anotando aí. A física ela pode ser subdividida em alguns temas, alguns tópicos mais importantes, né? Mecânica, termologia, óptica, ondulatória e eletromagnetismo. No nosso curso, para tentar ficar mais simples para vocês, eu também fracionei as nossas aulas em mecânica, termologia, óptica, ondulatória e eletromagnetismo. Para você se localizar, sempre no início da minha aula, vai estar lá, física 1, 2, 3, 4 ou 5. A física 1 é a frente de mecânica. O que a mecânica estuda? Basicamente, a mecânica vai tentar estudar o porquê do movimento dos corpos ou não. O que acontece com esses corpos? E a mecânica ela pode ser diferenciada em três partes. Nós temos, dentro da mecânica, a cinemática, que busca estudar como se dá o movimento dos corpos sem se preocupar com as causas. Como é que foi o movimento? Se teve velocidade, se teve variação da velocidade, se a velocidade foi constante, como foi a trajetória, como aconteceu o movimento, mas sem se preocupar com as causas desse movimento. Porque o motivo, as causas desse movimento, ficam a cargo da dinâmica. A dinâmica é o ramo da física, dentro da dinâmica, que busca estudar, busca compreender como é que aconteceu, o que provocou o movimento ou não dos corpos, tá ok? E além disso, nós temos a estática, onde na estática nós vamos basicamente estudar quais são as condições de equilíbrio de um corpo. Isso tudo vai estar dentro da física 1, que é a nossa primeira física. Na física 2, termologia. Bom, eu coloquei aqui simplesmente calor. Mas isso é muito mais complexo do que falar apenas de calor. Na termologia, nós vamos estudar como é que se dá a troca de calor entre os corpos, o que acontece quando um corpo absorve ou ele perde calor, quais são os efeitos que isso vai provocar nos corpos, dos três estados, nos sólidos, nos líquidos e nos gases, e como isso pode ser benéfico para a gente. Na física 3, nós vamos estudar a parte de ótica, ou óptica, os dois estão corretos. Nós vamos falar sobre a óptica. Basicamente, a gente vai estudar o comportamento da luz em diferentes situações. Como que a luz vai se comportar em diferentes situações quando ela sofre refração, reflexão, difração e assim por diante. Tudo isso nós vamos ver, não perde a linha. Ondulatória. Nós vamos estudar quais as características de uma onda, o que é essa onda, o que essa onda pode provocar, tá bom? A ondulatória, física 4. Física 5, eletromagnetismo. Essa daqui é, a meu ver, a mais gostosa de se estudar. Bom, no eletromagnetismo nós vamos estudar, num primeiro momento, fenômenos elétricos, fenômenos de características elétricas. Num segundo momento, fenômenos magnéticos. E depois a gente vai entender como é que eu consigo relacionar fenômenos elétricos, de caráter elétrico, com fenômenos magnéticos. Professor, tem a ver com ímã? Tem. Tem a ver com ímã? Também. Também tem a ver com ímã. Tá bom? Então, esses são os tópicos de física que nós vamos estudar no decorrer do nosso curso. Lembre-se, mecânica, física 1, termologia, física 2,
Ótica, física 3. Ondulatória, física 4. Eletromagnetismo, física 5. Bom, hoje nós vamos frisar nos conceitos básicos de cinemática. A gente vai ver o que é a cinemática. Como eu disse para vocês, na cinemática, a gente busca estudar como se dá o movimento de um corpo, como é que vai se comportar esse corpo, quais as características do movimento desse corpo. Então, a gente vai ter que entender o seguinte: cinemática estuda como se dá o movimento dos corpos. Como se dá o movimento dos corpos? Através de alguns conceitos, como deslocamento, velocidade, aceleração e o tempo gasto nisso. Gente, esses são conceitos que a gente vai recorrer a todas as aulas, em todos os momentos. A física 1, ela é deixada para ser explicada primeiro, justamente porque ela é a base para todas as outras físicas. Então é muito importante você compreender esses conceitos, porque eles vão ser utilizados mais para frente, tá bom? Para compreendermos essas consequências, precisamos antes conhecer alguns conceitos. Dentre eles, vamos separar aqui na ordem os conceitos de física necessários para compreender como se dá o deslocamento, como se dá a velocidade, a aceleração e o tempo gasto durante o movimento de um corpo. O primeiro conceito e o mais importante da aula de hoje é esse aqui, ó, o conceito de referencial. Mas o que vem a ser um referencial? Referencial, eu quero que você entenda o seguinte: quando você está vivendo, você está em comunidade, sempre existem algumas pessoas que você toma como referencial, aquele artista favorito, a sua mãe, o seu pai, ou alguém que serve como exemplo para vocês. Eu queria que você pegasse esse conceito de referencial, de referência, porque nós vamos adotar ele em nossa aula. Então, na física, o que é um referencial? Bom, referencial é alguma coisa, e observe o seguinte: quando eu digo algo, eu estou me referindo a alguma coisa que é tomada como referência, algo que serve como referência. Por exemplo, se a gente for falar aqui, ó, o professor Mohamed é gordinho, apesar que está na moda ser gordinho, mas depende do seu referencial. Se a gente for aqui ver para o nível do Brasil, até que tá gordinho, eu sei, tá gordo. Eu prometo que eu vou fazer academia até o final do curso, eu vou estar, ó, sequinho. Mas se a gente for ver nos padrões americanos, eu já não estou mais gordinho. No padrão americano eu já estou filé, já está bem, está até magrinho. Então, porque o referencial deles de tamanho é diferente do nosso. Eles são acostumados com outra coisa. Nós não, nós temos outro. Nós somos o Brasil da saúde, apesar de que a população está engordando pra caramba, mas isso não vem ao caso. Mas você percebeu o seguinte: um conceito que eu disse para vocês de tamanho foi relativo. Eu dei um exemplo. Em relação ao Brasil, pode ser que eu seja encarado como uma pessoa gorda. Para os Estados Unidos, eu não vou ser mais uma pessoa gorda. No padrão deles lá, o pessoal é tudo obeso, então para mim tá tranquilo, estou filezinho, estou gatinho, tá bom? Lembre-se do seguinte: o referencial a gente pode adotar para definir, para descrever o movimento de um corpo. E isso daqui, cara, isso daqui, ó, anota aí. Isso daqui é a frase do dia. Frase do dia. Você vai gravar, você vai dormir, você vai sonhar com essa frase hoje. Tudo depende do referencial. Tudo depende do referencial. Nós vamos aprender hoje como é que eu posso dizer que um corpo está em movimento ou ele não está em movimento. Se ele não está em movimento, ele está em repouso. Mas em que situações isso vai ser aplicado? Para definirmos se um corpo está em movimento, precisamos comparar sua posição em relação a um referencial. Então, como assim, professor? O que é um corpo em movimento? Corpo em movimento é um objeto onde a sua posição muda para um referencial, para uma referência. Se a posição do corpo muda para uma referência, então ele está em movimento. Se a posição do corpo não muda para uma referência, então ele está em repouso. Nós vamos ver isso daqui mais aprofundado. Mas lembre-se, ó, resposta para quase todas as perguntas do dia. Tudo depende do seu referencial. Vou te dar aqui um exemplo, ó. Exemplo. A Terra está em movimento em relação ao Sol. Nesse caso, a Terra é o móvel, ou seja, a Terra é o objeto que pode se deslocar. É o objeto cuja posição muda para o referencial.
e o Sol é o seu referencial adotado. Então, quando eu digo que a Terra está em movimento em relação ao Sol, eu estou estabelecendo como referencial o Sol. Imagine que a minha mão seja o Sol. E aqui eu tenho a Terra. A Terra está executando o movimento de translação ao redor do Sol. Ou seja, a posição da Terra muda em relação ao Sol. Então, meu referencial é o Sol. Tá bom? Quando o exercício não especificar quem é o referencial, a gente pode considerar sempre sendo a Terra ou o solo. Por exemplo, se eu tenho um corpo, um móvel, que tem velocidade de 80 km por hora, essa velocidade depende do seu referencial adotado. Depende do referencial adotado. Por quê? Vamos ver isso aqui agora. Definição de movimento, falei agorinha. Movimento, quando a posição de um corpo muda em relação a um referencial. Quando a posição de um corpo muda em relação a um referencial. Que foi o que a gente falou a respeito do sistema Terra-Sol. A posição da Terra estava mudando em relação ao Sol. Então, eu posso dizer que a Terra, em relação ao Sol, estava em movimento. Exemplo, um carro com velocidade de 80 km por hora está em movimento em relação a um poste fixo. Observe o seguinte, ele usou o termo em relação a um poste fixo. Quer dizer que quem é o meu referencial? É o poste. Concorda que a posição do carro está mudando em relação ao poste? Sim. Então eu posso dizer que o carro em relação ao poste está em movimento. Pois a posição do carro em relação ao poste varia com o tempo. Então eu posso dizer que o poste é o meu referencial e que a posição do carro varia em relação a esse referencial. Quando a posição de um corpo varia em relação ao referencial, nós temos o movimento. Tá ok? E o que é o repouso? É justamente o oposto. Repouso é quando a posição de um corpo não muda em relação ao referencial adotado. A posição não varia em relação ao referencial adotado. Exemplo, uma pessoa sentada no banco de um veículo que está em movimento. Em relação ao solo, a pessoa está em repouso. Em relação ao banco que a pessoa está sentada. Então, observe o seguinte. Em relação ao solo, a pessoa está em movimento. E em relação ao banco em que a pessoa está sentada, ela está em repouso. Então, observou como a gente descreveu referenciais diferentes para essa pessoa? Ó, pessoa está sentada no banco. Essa é a localização da pessoa. Está sentada em um banco. Um banco de quem? O banco do veículo. Que está em movimento. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou dessa aula? Então acesse laquenem.com.br, assista o restante dessa aula e muito mais. Conheça o nosso método pragmático para o Enem 2015. São 600 aulas prioritárias. Sabe quanto custa? Você vai nem acreditar, R$1 por dia. Clique aqui e confira. Só aqui na Laquenem a física mais fácil do Brasil. Gostou? Então curta e compartilhe.